Então o mundo espiritual é real, né, pastor Rogério? E tem muita gente que desacredita do mundo espiritual. Tem muita gente que está tão cética, está tão incrédula, se tornou ateísta concernente ao mundo espiritual. E não percebe que muitas coisas que acontecem neste mundo físico é o reflexo do que acontece no mundo espiritual, não é? Eu dei uma masterclass esses dias, inclusive está no YouTube, né? Gratuito para quem quiser assistir, pastor Rogério Zeide, que se chama Conhecendo o Mundo Espiritual, para iniciantes. O mundo espiritual, ele é tão real quanto os outros mundos. Então, existem 4 mundos dentro de você. O mundo espiritual, que é a vida transcendental, a vida espiritual. O mundo fisiológico, biológico, que é a fisiologia. Você precisa de comer, de beber, de descansar, de ter ato, quem é casado com um cônjuge. É um mundo fisiológico. Tem um mundo psicológico, emocional. Todos nós temos necessidades, tá, psicológicas, de aceitação, de ser amado, mas também tem um mundo sociológico, que é um mundo, na realidade, por exemplo, uma coisa que a gente estava falando, o mundo sociológico, ele está ligado ao lazer. Hoje tem pai que não tem lazer com o filho. Tem pastores que a vida dele é só na igreja. Isso vai quebrar, porque ele está quebrando um princípio de uma lei social liberada pelo Criador, que é a recreação. Você passear, ir num parquinho, levar o filho, isso faz parte da nossa vida sociológica. Agora, o mundo espiritual, ele é real porque ele determina sobre todos esses mundos. O mundo espiritual eu chamo de camadas, tá? Existem 2 tipos de mundo espiritual, vamos colocar assim. Tem um mundo espiritual ligado à terra e tem um mundo espiritual ligado aos céus, ao mundo celestial. Então, por exemplo, como que eu explico isso? Você já viu aquelas pessoas que foram arrebatadas em espírito? Sim. Tá? Uma pessoa, quando é arrebatada, o que é o arrebatamento em espírito? É aquela pessoa que o espírito dela sai do corpo. Ela estava orando, estava jejuando, saiu do corpo, meu Deus. Só que tem gente que sai do corpo e fica aqui, ó, na dimensão terrena. Então, por exemplo, a maioria já teve experiência, por exemplo, talvez você já teve uma experiência de sair do corpo quando você estava dormindo. É um método primário de uma pessoa ser arrebatada em espírito. A pessoa sai do corpo, mas ela fica na dimensão terrena. Ela vai na casa de fulano, ela vai na casa de ciclano, ela ora por uma pessoa. Pastor, isso é real? Isso é real. Eu conheço várias pessoas, também já tive algumas experiências. E assim, a pessoa faz a obra, não é nem mais na terra, é no mundo espiritual, mas ligado ao terreno. Agora, tem aquela pessoa que é o que diz lá em Apocalipse, capítulo 1, capítulo 2, o apóstolo Yohanan, o apóstolo João, ele diz assim, ó, e uma mão desceu, me tocou, e uma voz me disse, sobe. Olha só, ou seja, o arrebatamento é ativado pela voz do Senhor. E disse assim, e um portal, tá? Dalet Hashamayim, que chama uma porta se abriu nos céus, portal. E ó, subiu e ele foi arrebatado no espírito. Ele foi para uma dimensão que a gente chama de dimensão celestial. Então, a dimensão terrena, dimensão celestial. Isso está ligado ao mundo espiritual. O mundo espiritual fala que é um mundo... Se Deus abrir os nossos olhos agora, isso é possível. Você vai ver o mundo espiritual nessa dimensão, ou talvez Deus possa te mostrar na dimensão celestial. E hoje as pessoas estão brincando de mundo espiritual. Hoje os crentes não acreditam em mundo espiritual. Hoje você fala de demônio em algumas igrejas, tem gente que zomba da tua cara. Tem às vezes o demônio está dentro da igreja. Com certeza. Hoje, como eu disse, tem muitas igrejas regidas por entidades. E é possível o demônio ficar dentro da igreja hoje, assim? Não é só possível como acontece. Hoje eu digo o seguinte, o Espírito Santo não está em muitas igrejas. Faz um corte com isso. O Espírito Santo não está em muitas igrejas mais. Por quê? Quantas vezes eu fui pregar a igreja, e aí a igreja lá, o pessoal... Imagina, eu fui em várias igrejas pregar. E aí aquela coisa, né, de glamour. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo falando para mim, não tô não. Não tô. Eu tô bem longe daqui. Mas se ele falou contigo, se ele falou contigo, ele estava lá, não estava? Mas aí tem uma diferença. Uma coisa é o Espírito de Deus em você, a presença dele. Outra coisa é a pessoa dele vir no ambiente. A pessoa do Espírito Santo, quando ela entra no ambiente, coisas extraordinárias acontecem. Eu já tive experiências no meu quartinho de oração, de eu estar ali orando, eu sentir.
a presença dele, a presença. Mas quando a pessoa do Espírito Santo entrou no meu quarto, pastor Fábio, aí tudo mudou. Muda. Por quê? Porque aí é um peso de glória, uma unção que vem de eu sair dali e eu sair em lugares, as pessoas receber o poder do Espírito Santo, ser batizada no Espírito Santo, começar a ser curada, começar a ser liberta por causa da pessoa dele. É diferente. Então tem lugares... Por que ele fala isso? Eu entendo ele. O Benny Hinn fala muito isso também. Kathryn Kuhlman, que foi a mulher que impaccionou, transferiu uma unção na vida de Benny Hinn, que a gente fala, né, a transferência de orar pelas pessoas. Ela falava muito isso. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é cavalheiro. A gente tem que apreciar a presença dele. E hoje as igrejas não fazem isso. Elas não apreciam. Porque se elas apreciassem, não tinha briga, não tinha confusão, não tinha pecado sexual, não tinha mamon reinando na igreja, não tinha problemas como a gente sabe das agravantes que tem no meio do povo de Deus, porque as pessoas iam ter temor em praticar determinadas coisas. Então hoje, o Espírito Santo muitas vezes ele está gemendo, como a Bíblia diz, gemidos inexprimíveis. Ele está gemendo por quê? Porque ele deseja uma geração que seja transformada. Por isso que eu acredito. Eu acredito nessa geração que vai ser tocada pelo Espírito Santo. E, aliás, a nossa geração ela vai ser a geração do avivamento. O senhor acredita nisso? Eu acredito piamente. Tem uns aí que falam que a geração é fracassada. Eu acredito que não está na Bíblia. O que está na Bíblia, a Bíblia diz, jovens sois... fortes. E já vencesses? O maligno. Então o resto é furado. O resto é conversa de pastor que precisa buscar a Bíblia. Você está entendendo? O senhor estava falando sobre os espíritos, sobre o mundo espiritual que também está na igreja. E aí Existem entidades que regem igrejas. Por exemplo, aí você fala assim, pô, pastor, é muito forte o que você está falando aí, é muito pesado. Não. Exemplo. Mamon rege igrejas? Vamos lá. Vamos falar aqui, vamos conversar. Vamos lá. Vamos voltar. Afirma que existem entidades espirituais, demônios que influenciam. Reger seria diferente, né? Reger, mas tem umas que regem. E eu acho que também a gente poderia mudar. De controle. A gente poderia mudar também assim, não é reger igreja, porque a igreja é só uma. E ela é regida pelo noivo. Vamos colocar assim que denominações, instituições. Existem níveis de controle. Certo. Infelizmente. Porque tem igrejas que, na realidade, tem muitas agravantes. A igreja, claro, toda igreja tem problema? Tem. Mas, olha aqui, quando o líder, a Bíblia diz, assim como o sacerdote, tal é o povo. Quando o líder, ele é curado, uma liderança saudável, essa igreja, a cobertura, ela tem de ser também curada e saudável. Tem pessoas com problema? Sempre vai ter. Igreja também é pronto-socorro, vai vir gente com um monte de problema, faz parte do contexto eclesiástico. Agora, tem igrejas que se você for falar para um pastor hoje, olha, tem situações para tratar na sua igreja, ele vai dar risada da tua cara. Talvez você já se deparou com situações assim, você chega numa igreja e fala, meu Deus, que coisa grave isso aqui, o pastor. Então, por exemplo, existem níveis de controle demoníaco nas igrejas. Tem igreja que é um nível, tem igrejas que é outro. Existe nível de influência, existe nível de regência, existe nível de possessão. Pastor, até na igreja eu conheço. Quais são essas entidades? Vamos lá. Vamos lá. Eu já tratei de pessoas, por exemplo, que colocava as mãos sobre as pessoas e era possessa de demônio. O pastor entrevistava o demônio na pessoa 1h30 no culto e depois a pessoa era obreira da igreja e ainda impunha as mãos sobre as pessoas. Olha que coisa grave. E tem gente assim nas igrejas. Quais são as entidades? Você pega aí Mamon. Tem igreja regida por mamon influenciada? Sim, tem. Sim. Isso é o mais comum, né? Mais perceptível. Então, mas é o que a gente está falando. Então, tem. Tem igreja regida por Asmodeus? Quem que é essa entidade? Nem gosto de ficar falando esses nomes, mas é uma entidade do sexo. Seria a questão sexual, adultério, fornicação. Que na Umbanda, Candomblé, tá ligado aí a pombagira. Pronto. Pornografia, masturbação, pedofilia, adultério, fornicação, incestualidade, orgia. Tem mais de... sensualidade. Todo tipo de parafilia, fetiches sexuais. Sensualidade, eu conheço lascívia, gente dentro da igreja que já falou, pastor, eu queria fazer um swing com a minha esposa. E dentro da igreja, irmão.
e crente de berço dentro da igreja. Eu trato esses casos. Ô pastor, não pode colocar uma outra mulher. Engraçado, ele quer colocar outra mulher, não quer colocar o Ricardão, né? É engraçado, né? Ele só quer colocar uma outra mulher, mas não quer colocar o Ricardão. Por quê? Porque na verdade já é masculinidade, né? Já. Esse rapaz, inclusive, que ele fez isso, ele se separou. Porque ele adulterou e traiu isso. Perceba que já tem uma raiz de iniquidade sexual na pessoa. Isso aí também seria uma raiz de pornografia. Pornografia. Também, né? Hoje, existe os cristãos voyeuristas. Já ouviu esse termo? Não. Não? Cristãos Anota voyeuristas. Aí, faz um corte. Cristãos voyeuristas. Nem sei nem falar a palavra. Sabe o que é cristão voyeurista? É um cristão que gosta de ver as pessoas nuas.